Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso de número 34, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Oremos mais uma vez, irmãos. Amado Senhor e Salvador, já exaltamos o Teu nome com cânticos, já confessamos ao Senhor as nossas transgressões, fato que comprova o quão dependentes somos do Senhor. Já exaltamos ao Senhor pelos méritos de Cristo, aquele que nos dá livre acesso ao trono da Tua glória. E neste momento nos encontramos diante da Tua palavra que será pregada. Que o Teu Espírito leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, que toda a nossa atenção esteja voltada exclusivamente, ó Deus, para a Tua voz, que ecoa, ó Deus, por meio da Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguém já disse que ansiedade é como uma cadeira de balanço. Você consegue ocupar o seu tempo por muito tempo, mas acaba não indo a lugar nenhum. E eu gosto muito dessa definição acerca da ansiedade, porque se você já teve a oportunidade de sentar aí numa cadeira de balanço, eu lembro que na minha casa, quando eu era menor, minha mãe inventou de comprar uma, e eu gostava de passar o meu tempo ali. O problema é que você precisa fazer força o tempo todo, né? E ficar empurrando, e daqui a pouco você já está cansado, em vez de ficar relaxado, porque criança quer que o balanço seja mais agitado, e você fica bastante tempo ali. No final você não foi de fato a lugar nenhum, e muitas vezes você se encontra cansado. Eu acho que essa frase é bastante acertada. A ansiedade, ela, em termos gerais, é caracterizada por uma preocupação excessiva e exagerada acerca de alguma coisa, ou de algo que você supõe que possa vir a acontecer. Há um autor que eu gosto muito, que é o Wayne Mack, e quando ele fala da preocupação ou da ansiedade, ele aponta para o fato de que os crentes já acostumaram tanto com a questão da preocupação, achando que a preocupação é algo da vida, algo natural e normal, que não param para pensar naquilo que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito da preocupação, categorizando a preocupação ou a ansiedade como um pecado. Nós estamos no meio de uma sociedade que caracteriza a ansiedade muitas vezes como um transtorno ou como uma doença. A Associação Mundial de Psiquiatria
ela vai categorizar como o mal do século, dizendo que ela atinge 1 em cada 4 pessoas do mundo. Então 1 em cada 4 pessoas estão ansiosas. Se nós estivéssemos aqui em 40 pessoas, teríamos pelo menos 10 agoniados aí e preocupados. Entretanto, como eu disse, a Escritura fala da ansiedade ou da preocupação como um pecado. Ela tem muito a falar a respeito da ansiedade. E o texto que foi lido nessa noite é um dos textos mais claros em que Jesus trata desse tema, desse assunto. E se você quer tratar da preocupação ou da ansiedade de forma correta, é importante que você tenha um entendimento correto a respeito deste tema. E aqui no Sermão do Monte, você tem esta ordem de Jesus bem clara: não andeis ansiosos. Não é uma sugestão, é um mandamento categórico, é um imperativo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E a partir desse texto você pode aprender sobre como lidar com a ansiedade, ou como é que você lida com a preocupação. E a primeira coisa que você aprende nesse texto a respeito da preocupação ou da ansiedade é que para você lidar corretamente com esse tema, você precisa reconhecer a idolatria que por vezes existe no coração. E é importante você atentar para o contexto que nós vimos no domingo retrasado. A palavra que vai aparecer aqui no texto, traduzida por ansiedade, literalmente significa estar preocupado com cuidados. Essa palavra aparece com esse sentido, por exemplo, um pouco mais à frente aí na parábola do semeador. Dê uma olhada lá no capítulo 13, no verso de número 22, quando Jesus está explicando a parábola, ele então diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Pois essa expressão que aparece aí, os cuidados do mundo, é a mesma palavra que está sendo traduzida lá no texto de Mateus 6 por ansiedade. Quando você tem o texto de Jesus encontrando aquelas duas irmãs, Marta e Maria, e uma se assenta aos pés de Jesus, a outra está agitada dentro de casa e está tentando arrumar tudo para todo lado. E então ela disse a Jesus: olha, ordena que minha irmã venha me ajudar. Jesus então se dirige a ela dizendo: Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Quando você olha para esse texto, talvez você pense: bom, a palavra que está ali traduzida por preocupa é a palavra ansiedade. Mas não, naquele texto a palavra que é traduzida aqui por ansiedade está traduzida por inquietação. Porque esse é um dos efeitos da ansiedade no coração. Marta, você anda inquieta com muitas coisas. Agora, por que é importante entender a questão da idolatria do coração? Porque o texto de Mateus 6 que nós lemos começa com uma expressão que aponta exatamente para o contexto. Jesus aqui começa dizendo assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Por isso o quê? Bom, por isso está diretamente ligado ao versículo 24. Jesus havia dito assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Por isso, porque você não pode servir a Deus e a Mamon, eu vos digo, não andeis ansiosos. O coração ansioso é um coração que está dividido entre a confiança em Deus e a confiança em Mamon em relação aos seus cuidados. Essa é a ideia do texto. Se você olhar um pouquinho antes, você vai lembrar do que eu falei no sermão anterior. Antes de Jesus
colocar a idolatria aqui de forma categórica, colocando ou você adora a Deus ou você adora a um ídolo, no caso aqui Mamon. Ele mostrou a questão dos olhos, qual é o foco da sua vida, e ele mostrou a questão dos tesouros. Não ajunteis tesouros na terra, ajuntai tesouros no céu. Os tesouros na terra, eles rapidamente são perdidos, eles têm um caráter perecível. Os tesouros do céu ninguém pode tomar de você. Então todas essas escolhas, tanto de qual é o tesouro que você olha, qual é o foco da sua vida, que desemboca na adoração, se você adora a Deus ou se você serve a algum ídolo, são resultado daquilo que Jesus fala no verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que toma conta, o que governa, o que encontra o lugar mais importante no seu coração, irá controlar toda a sua vida. Então um coração que não está inteiramente no Senhor, mas que está dividido e preocupado com cuidados, e que se volta para ídolos, como eu disse no contexto aqui, para a riqueza, estará então ansioso, estará preocupado. E por que ele estará preocupado? Porque aquilo em que ele coloca a esperança da sua vida, aquilo que ele acha que vai resolver o motivo da sua preocupação, causará ainda mais preocupação. Porque se eu tiver dinheiro, eu resolvo a minha vida nesse aspecto. Mas agora eu estou preocupado com se eu vou ou não manter o dinheiro, se o dinheiro vai ou não ser conservado comigo. Então, em vez de ser uma solução, a confiança na riqueza se torna um problema maior, uma preocupação ainda maior. Se confiassem no Senhor de todo o coração, os discípulos então poderiam obedecer a ordem de Jesus de não ficar ansioso ou de não estar preocupado. Quem não está com o seu coração no Senhor nunca irá conseguir cumprir essa ordenança. Agora, perceba bem qual é o alvo da preocupação aqui no texto. No verso 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. A razão da preocupação aqui, da ansiedade aqui, é exatamente aquilo que Jesus já categorizou lá atrás como tesouros sobre a terra. Vocês não têm que ficar preocupados com aquilo que vai ser a comida ou a vestimenta. Não pode ser esse o alvo da preocupação da vida. O problema é que o coração idólatra busca segurança nestas coisas, e como eu disse, no fundo ele sabe que não pode confiar nestas coisas. Só que há mais indícios no texto desta idolatria do coração. Jesus vem falando no contexto de um coração idólatra. Se você olhar para o verso 27, Jesus vai mostrar mais um indício dessa idolatria. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, para você que talvez não saiba, é a distância mais ou menos aqui do cotovelo até na ponta do dedo. Se você colocasse a vida em termos lineares, o que Jesus está dizendo é: você não pode alongar a sua vida nem cerca de 50 centímetros, ainda que você se preocupe durante a sua vida inteira. A ansiedade, a preocupação com isso, não tem o poder de alongar a vida. O problema é que o idólatra, ele deseja controle. O Deus da Bíblia não é controlado por ninguém, mas os ídolos, eles trazem uma falsa impressão de que eles podem ser controlados.
Porque os ídolos, eles são levados de um lado para o outro, não é isso? Eu gosto muito da visão retratada lá no Salmo de número 115, porque no Salmo 115 o salmista começa louvando a Deus, dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. E então ele vai fazer uma comparação e vai falar da pergunta das nações: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? E a resposta do salmista é bem simples: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E ponto final. Vocês querem saber onde está o nosso Deus? Ele se encontra no céu, no trono da sua glória. Tudo ele faz como agrada a ele mesmo. E então ele faz um contraste. Prata e ouro são os ídolos das nações. Eles têm boca e não falam, eles têm olhos e não veem, eles têm ouvidos e não ouvem. E é interessante porque você tem um ídolo onde o homem coloca toda a sua confiança, mas que tem que ser alvo de cuidado o tempo todo, porque qualquer coisinha, se ele cair, ele quebra. Se ele estiver empoeirado, você tem que ir lá limpar. Quem é que está cuidando de quem no final das contas? E então o idólatra, ele tem esse pensamento: eu controlo o ídolo. O problema é que ele começa agora a viver escravizado. Ele se torna um escravo daquele ídolo, mas no fundo o que ele quer de fato é controlar. Mais um indício aqui, ou aplicando esse indício. Pense aí em alguém que ama o dinheiro e que acha que o dinheiro é a solução para os seus problemas. O dinheiro me dá o que eu quero, e no final o dinheiro acaba me controlando, porque eu vivo em função dele, eu penso em função dele. Já viu pessoas que ao pensar naquilo que vão fazer só pensa em cifras? Quanto vai custar? O que vai ser? Nós vamos sair com a família, vai custar quanto? Ah, vai ter um passeio assim, quanto que é? O tempo todo a preocupação é com o dinheiro e o quanto ele vai perder ou o quanto ele pode ganhar. Jesus então está lembrando aqui deste anseio pelo controle dos homens, mas mostra que esta preocupação do idólatra não aumenta nada a sua existência. Quando você vai para o Mateus 6,32, você tem Jesus dizendo: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E agora Jesus está comparando alguém que está constantemente preocupado, ansioso, com alguém que não teme a Deus, com um gentio. Jesus está dizendo: olha, ansiedade é coisa de gentio, ansiedade não é coisa de crente. Por quê? Porque o gentio não tem em quem confiar, ele confia em ídolos, e ao confiar em ídolos ele se vê perdido, ele se vê ainda mais preocupado, porque ele tem que dar um jeito de guardar os seus ídolos. O crente, não, o crente crê naquele Deus que tudo faz como lhe agrada, e por causa disso, ele não precisa ter o seu coração preocupado com o que quer que seja. Jesus então está exortando os seus discípulos, dizendo que eles devem agir de forma diferente dos gentios, lembrando que antes mesmo de eles atentarem para aquilo que eles precisam, Deus já sabe. Talvez você não saiba o que você vai precisar amanhã, o Senhor sabe. O Senhor tem pleno controle de todas as coisas. E então este coração que está dividido tem como resultado inquietação. Como eu disse, a palavra que é traduzida lá no texto de Marta mostra isso. Você fica inquieto. Um coração preocupado não consegue sossegar.
Um coração ansioso está o tempo todo trabalhando, tentando pensar nas possibilidades, tentando resolver problemas que muitas vezes sequer vão existir. São hipóteses que você gasta tempo, o tempo todo pensando. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver ainda outras consequências da ansiedade. Lá em Provérbios, você tem a descrição do ansioso como alguém cujo coração está disparado, ou aquilo que nós chamamos de taquicardia, pois a Bíblia fala exatamente sobre isso. O salmista fala sobre isso: Senhor, diante do Senhor estão todos os meus desejos, bate acelerado o meu coração. Provérbios fala ainda do semblante caído do homem que está ansioso, porque confiar em ídolos leva a tudo isso. Sempre vai existir aí na sua vida o tal do e se? E se eu perder o meu dinheiro? E se eu perder a minha saúde? E se eu perder os meus filhos? E se eu perder o meu esposo, a minha esposa? E se? O e se é uma constante aí na cabeça do ansioso. Emprego, saúde, status, amigos. O ansioso é aquele que teme os homens, preocupado o tempo todo: será que as pessoas estão se agradando de mim? Será que vai ser bom? Você talvez já tenha passado aí da idade escolar, mas alguns aqui ainda estão. Porque a gente estava conversando disso esses dias, né? Por que a gente junta uma roda de amigos e conversa sobre tudo, ri, brinca, mas se você for para a escola ou para a faculdade e o professor falar assim: olha, semana que vem você vai apresentar um trabalho aqui na frente da turma, tá, tem muitos que vão travar. O mesmo que conta piada na roda de amigos, trava, vai lá para frente, fica agoniado. O que tem por trás disso muitas vezes? Será que eu vou agradar? Será que será uma boa apresentação? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou cometer alguma gafe? E o coração está agitado, preocupado o tempo todo. Então, quando você olha para tudo isso, ansiedade na Escritura é pecado. E é bom você categorizar de forma correta, porque se a ansiedade é doença, você precisa de remédio. Vá ao médico. Se a ansiedade é só um transtorno, você precisa de um terapeuta. Mas se a ansiedade é pecado, você precisa de um redentor. Você precisa de um salvador. É por isso que você só vai encontrar a solução para a ansiedade olhando para a Escritura, para a palavra deste Salvador. O coração ansioso é um coração que não confia em Deus e que, por não confiar em Deus, começa a confiar em ídolos. É claro que Jesus não está aqui incentivando a apatia ou a indiferença. Jesus não vai incentivar a irresponsabilidade ou a preguiça. Ele também não está falando contra a atitude responsável de alguém que trabalha pelo seu sustento. O que ele está falando aqui de uma preocupação sem fundamento, de uma preocupação que exclui Deus da vida, como se a vida dependesse de mim, da força do meu braço, daquilo que eu faço, dos conchavos que eu estabeleço. Então volte para o texto e você verá que você lida também com a ansiedade, primeiro reconhecendo a idolatria, segundo percebendo, atentando para o cuidado do Senhor. Porque Jesus faz as duas coisas. Primeiro, ele revela que por trás da ansiedade está um coração que confia em ídolos, e ele vai mostrar na prática por que você não precisa confiar em ídolos. Como é que Deus te dá provas o tempo todo de que Ele tem cuidado de você? Então veja, Ele ordena: não ande ocioso. Ele diz: a causa da ansiedade é a idolatria. E então ele começa a partir da parte B do versículo 25 a mostrar ou a revelar o porquê de não estar ansioso. Veja o que diz:
Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aqui Jesus está colocando os seus discípulos para pensar um pouquinho. Jesus está dizendo assim: presta atenção, você já recebe do Pai, veja, o corpo e a vida. O que é mais importante? O corpo e a vida, ou as vestes e o alimento? É lógico que o mais importante é a vida e o corpo, pois o Senhor já dá a você isso, pois o Senhor já mantém isso. Todos os dias, quando você abre os seus olhos, é um sinal claro de que Deus tem dado a você aquilo que é o mais importante. Logo, para que você se preocupará com aquilo que é menos importante? Porque se Deus já dá o mais importante, quanto mais o restante, é isso que Jesus está dizendo. E isso fica mais claro ainda nos exemplos que Jesus irá traçar aqui. Porque Jesus vai mostrar que o coração ansioso não aprendeu a observar a criação de Deus. Se você lembrar de Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que tudo o que de Deus se pode conhecer é manifesto na criação, nas obras da criação. E aqui ele está mostrando: olha, vocês não estão aprendendo nem com a criação. Então ele dá os exemplos da criação. Veja o versículo 26: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O primeiro exemplo de Jesus é dar uma olhada no passarinho. Veja a ave do céu. O passarinho mais comum que a gente tem aqui é o pardal, né? Apesar de que eu acho que está difícil que a gente começar a ver pardal. Eu via mais pardal antigamente. Onde você parava para comer um lanchinho, estava ali o pardalzinho, certo? Pegando a sua migalha. E esse é um exemplo extraordinário do cuidado do Senhor. Agora, mais uma vez, o ponto aqui não é a irresponsabilidade, porque em certa medida o pardalzinho trabalha. Ele precisa ir lá dar os seus pulinhos atrás da migalha, ele precisa carregar no seu bico, ele precisa levar a sua comida. Mas a ideia aqui é que quando a ave faz aquilo que Deus dotou ela para fazer, por instinto, ela sai atrás do alimento, ela mostra o cuidado de Deus com passarinho. E então ele vai fazer um contraste, dizendo assim: olha, as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Volta um pouquinho aí os seus olhos no verso 19. Não acumuleis, não junteis para vós outros tesouros sobre a terra. Verso 20: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Jesus já tinha dito: olha, não junte tesouro na terra. E agora ele diz: sabe o passarinho? Ele não fica juntando nada no celeiro. O pardal não sai pegando migalha e pensando assim: quem sabe, né? Amanhã vai faltar. Ele simplesmente come e vai viver lá a sua vida, vai bater a sua asa. Jesus chama a atenção dos seus discípulos a olhar para a criação. O problema é que quem se envolve de forma demasiada com a busca pelo sustento, fazendo disso a prioridade da sua vida, acaba esquecendo quem é o verdadeiro mantenedor. Você quer ver como isso funciona? Deus dá um mandamento dizendo assim: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua serva. E a ideia ali é simples. Se você quer ver uma aplicação desse princípio, olhe para o povo no deserto. No deserto, diariamente, Deus dizia ao povo: busque o pão.
E Jesus vai dizer: do pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Todo dia o povo precisava pegar o pão, porque Deus disse que daria o pão. Mas Deus nunca dá o pão de graça, não caía na mesa o maná pronto, certo? Precisava haver fé de que haveria maná se você saísse da tenda, precisava haver a disposição de acordar de madrugada, porque chegava num determinado momento do dia, o que acontecia com o maná? Derretia. Se você fosse muito tarde, você não achava mais. Então maná é para quem trabalha e para quem trabalha cedo. E você pegava a porção do dia. Você não ficava preocupado com o amanhã. Deus dizia de forma bem categórica: pegue a porção do dia, porque se você pegar mais, vai dar bicho. O povo muitas vezes não acreditava nisso. Fazia o quê? Bom, já que eu já estou aqui, deixa eu garantir o de amanhã. O que custa garantir o de amanhã? Eu consigo levar o de amanhã. Pois chegava o amanhã e dava bicho, porque Deus disse que dava bicho, exceto no dia de descanso. No sexto dia poderia haver colheita dobrada, sem medo de que aquilo iria estragar, porque era um dia dedicado ao Deus que sustenta. Sabe o que acontecia? Alguns, talvez por ter tido a experiência de pegar em dobro e ver estragando, dizia: não vai rolar esse negócio, eu vou amanhã. E em vez de descansar no dia do Senhor, saía para alcançar o seu sustento e não tinha. O sétimo dia é o dia do Senhor. Mas você vê ainda pessoas que até hoje dizem: eu preciso trabalhar um pouquinho mais. Qual o problema de eu trabalhar só um pouquinho mais no dia do Senhor? Trabalhar não é pecado. É verdade, trabalhar não é pecado nos outros dias. No dia do Senhor é uma declaração que você está dando de que se você não trabalhar, você não vai ter sustento. É uma declaração de que você confia no seu trabalho, naquilo que você faz, e não no Deus provedor. Então, ao mesmo tempo que Deus fala para você trabalhar, Ele aponta para o cuidado dele, dizendo: o trabalho é o meio que Ele usa para colocar o pão na sua mesa. Salmo 127. Salmo 127, você tem a descrição do homem sem Deus, que levanta cedo, dorme tarde e come o pão que penosamente ele granjeou. E depois vem a descrição do crente: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ah, mas ele não faz nada não? É só você ver o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Ele não é à toa, porque a Bíblia é contra quem é à toa, a ponto de dizer que quem não trabalha não deve comer. Mas você não confia no seu trabalho como fonte do seu sustento. A fonte do seu sustento é o Senhor. Então olhe para o pardal, que sai para trabalhar e pegar o seu pãozinho, e ele sai porque ele sabe que vai ter. Você confia no cuidado do seu Senhor. Então Jesus relembra aqui: olha, vocês não valem mais do que pardais? Se Deus cuida do pardal, vocês acham que Deus não vai cuidar de vocês? E ele ainda dá um segundo exemplo, no versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pense aí no rei glorioso, se vestindo com as melhores roupas, e Jesus falando: nem quando Salomão estava no seu auge lá do reinado, se vestiu
como o lírio do campo. Sabe quem deu a roupa para o lírio? Foi o Pai que está nos céus. Agora veja a sequência, no verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus veste os lírios, isso é muito mais verdadeiro em relação aos seus filhos. E de novo ele aponta para a causa da ansiedade: falta de fé, falta de confiança no Deus provedor, no Deus que a tudo governa, a tudo dirige, a tudo dispõe, no Deus que cuida dos seus filhos. Porque se Deus já providenciou para aquilo que é o mais preocupante da sua vida, que é a salvação da ira eterna, enviando o seu Filho, cravando na cruz os seus pecados, Ele não vai te dar o que comer e o que vestir. Por que você está tão inquieto? Por que você está tão ansioso? E homem de pouca fé aqui descreve o crente cuja confiança encontrada, a confiança que ele tem em Deus encontrada, é menor do que aquela que você poderia esperar. É alguém que você diz: poxa, essa pessoa já devia estar caminhando bem, melhor. Mas é alguém que ainda titubeia na fé, que ainda não aprendeu a descansar no seu Senhor. Então Jesus está dizendo: olha, atente para a criação, olhe para o cuidado do Senhor. O Senhor cuida da sua criação, o Senhor irá cuidar do seu povo. Você consegue olhar para a criação e lembrar que Deus é bom, e que o Deus que cuida de toda a obra criada, e que se envolve com a sua criação, mantendo a sua criação, é o Deus que está com você? É o Deus que cuida de você? Você consegue perceber esse cuidado na sua vida? Porque o ansioso, ele tem memória curta. Porque é só você dar uma olhadinha para trás assim, ó, e ver quem foi que te manteve até agora. Quem foi que te sustentou até agora? E você vai olhar para a sua vida e vai perceber que se não fosse o Senhor cuidando de você, você não teria chegado onde você chegou, em vários níveis aí da sua vida. Ou seja, a falta de fé aqui é por não olhar para aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Dia após dia, meus irmãos, Deus nos dá evidências do seu cuidado. Então, quando você se sentir ansioso, pega aí uma folha de papel, quando você estiver muito preocupado, e começa a fazer aquilo que o hino que nós cantamos, um dos nossos hinos, ele diz: conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Comece a enumerar o que Deus já te deu. Hoje, você está aqui, Deus te deu saúde, Deus te deu sustento, Deus te deu o que vestir, Deus te guardou no caminho até aqui. E eu estou falando de coisas pequenas. Se você continuar olhando para a sua vida, você vai ver que grandes coisas o Senhor tem feito pela sua vida, a ponto de você poder declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Então não deixe o coração ansioso daqui para frente, porque Deus é o mesmo. Ele continua com você dia a dia. Sendo a incredulidade o resultado de um coração que não confia em Deus, mas que se volta para ídolos, você olha para o texto então e continua perguntando: como é que você lida com a ansiedade? Bom, a ansiedade é causada por um coração idólatra. Você olha e percebe a criação, o cuidado de Deus. Você lida com a ansiedade colocando o seu coração no reino de Deus, tendo como prioridade
o reino de Deus e a sua justiça, porque depois que Jesus apresenta as razões que você tem para confiar nele, ele vai ordenar no verso 31: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está mostrando aqui é que, diante de toda a evidência que você tem na criação, questionar o que eu vou comer ou o que eu vou beber é uma afronta a Deus. É uma afronta ao Deus que tem cuidado dos seus. É por isso que crentes não devem estar com o seu coração inquieto. Você lida com a ansiedade colocando em prática a confiança que você diz ter no Senhor. Você não diz que crê no Senhor, eu amo o Senhor. Viva dessa forma. Viva de fato e de verdade, porque você não é um gentio. Você não é alguém que está longe, afastado do pacto. Você é alguém que foi trazido para a comunidade do pacto, para a comunidade da aliança. Então você não tem que ter preocupações de gentios. Você caminha pela fé. Gentios caminham por aquilo que eles veem. Crentes caminham pela fé, crendo naquilo que Deus prometeu que iria fazer. Agora, não basta aqui você se abster de buscar coisas temporais. Ao saber que Deus conhece as suas necessidades, você pode então buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Você pode buscar cumprir os mandamentos do Senhor, de amar a Deus e de amar o próximo. A ideia de buscar aqui diz respeito a uma vida que está de fato envolvida e ocupada nessa busca. É um esforço perseverante para se obter alguma coisa. Buscar o reino significa confiar plenamente no Senhor, tendo nele a sua satisfação, submetendo-se à vontade dele, tendo em Jesus contentamento. Porque um coração ansioso é um coração também que não está contente com aquilo que o Senhor tem concedido e dado livremente. É por isso que você precisa ficar se preocupando aí com o que você vai ter, o que vai ser amanhã, como é que vai ser o meu dia. Enquanto você busca o reino de Deus, de Jesus, Ele cuida da sua vida. É por isso que Ele vai dizer aí no verso 33, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, estas coisas vos serão acrescentadas. Para você não ir além do que o texto está dizendo, estas coisas do texto têm a ver com o seu sustento, ao que comer e ao que vestir. E é interessante porque quando Paulo fala a respeito disso, ele fala exatamente, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes, satisfeitos. O problema é que o coração quer mais, acha que precisa de muito mais. Deus promete acrescentar aquilo de que você merece. E então vem mais uma ordenança no final do texto, do verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quem se ocupa com as coisas de Deus pode estar plenamente certo de que Deus está comprometido em satisfazer aquilo de que você tem necessidade. Não é aquilo que você deseja, não é aquilo que você anseia, é aquilo de que você tem necessidade. E esse cuidado de Deus é diário. Por isso Ele está dizendo, basta cada dia o seu mal.
E a ideia aqui não é se preocupar com o dia de amanhã, porque hoje você tem muita coisa já para se preocupar. Tem muita gente que interpreta esse texto assim, né? Basta o seu dia o seu próprio mal. Você já tem muito mal para hoje. Se preocupa com o mal de hoje, amanhã você vai saber qual é o mal. Não é isso, não. A ideia aqui é que o amanhã trará os cuidados do mesmo jeito que o hoje. Deus está suprindo você hoje, Deus suprirá você amanhã. Por isso você se coloca diante dele todos os dias, rogando: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Não é dá-nos para o mês inteiro, dá para esse ano todo. No final do ano a gente tem esses anseios, né? A música do ano novo é essa: adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É para o ano inteiro. Não é negócio de pedir para um dia só. Não, mas Jesus fala, é todo dia. Você se coloca na dependência do Senhor, porque Ele diariamente tem cuidado de você. Por quê? Porque você esquece fácil. Nós esquecemos muito fácil. E a prova de que nós esquecemos fácil é o coração ansioso. Porque se o coração estivesse lembrando do cuidado de Deus ontem, ele não estaria preocupado hoje. Mas a memória parece que é fugaz, certo? Jesus está mostrando que a preocupação com o amanhã é se preocupar com uma coisa que não existe. É hipotética, porque você sequer sabe se você vai ter amanhã. Nós não sabemos. Estamos aqui alegres, adorando a Deus. Estaremos aqui amanhã? Teremos amanhã? Ninguém sabe se terá um amanhã. Aquele homem preocupado lá da parábola de Jesus, aquele rico insensato, ou como diz o Leopoldo, o rico louco, o rico insensato, preocupado. Eu tenho que fazer, eu tenho que ajuntar no celeiro, eu tenho que dizer isso, e depois que eu fizer tudo e resolver toda a minha preocupação, aí então eu falo para minha alma descansar. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Correu, ajuntou, guardou, e a pergunta: e o que tens ajuntado, para quem será? Porque, irmãos, nós não sabemos o que será o amanhã. O irmão de Jesus, Tiago, exorta de forma bastante interessante a respeito disso. Abre lá em Tiago capítulo 4. E ele então diz assim, no versículo 13: atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. E aí você acha, mas esse homem aqui é um homem precavido, é um homem que deixa a sua agenda em dia, é alguém que planeja. Qual o problema de planejar? Planejamento é algo correto. Beleza, eu também acho que é. Você precisa planejar. Qual é o problema deste homem aqui? Vou ler de novo. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Então vem a exortação: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. E então vem a forma correta como você deve planejar. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, semelhança a essa, é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Geralmente a gente usa esse texto aqui para falar das omissões, né? Quem é omisso e não faz o bem que deveria fazer, está pecando. Por mais que você possa até aplicar o texto nesse sentido, essa é uma aplicação secundária.
O bem aqui, dito por Tiago, é o planejamento que leva em consideração a Deus. Fazer o bem aqui é você dizer: se o Senhor quiser, nós faremos isso. Se o Senhor quiser, nós faremos aquilo, porque leva em conta o meu trabalho na dependência do Senhor. É o Senhor que me sustenta. Eu busco em primeiro lugar o reino, a justiça. Estas coisas são acrescentadas. Mas o ansioso está aí, hipoteticamente, se preocupando com um amanhã que ele sequer sabe se irá existir. Você já esteve com pessoas que na semana que vocês estiveram, ou que no dia seguinte, faleceram? Você fala: puxa vida, essa semana mesmo, a gente estava combinando. Morreu um rapaz aqui em Guarapari recentemente, e aí eu fui dar uma olhada na rede social dele, e os lamentos eram assim: agora há pouco, eu passei por ele no supermercado, agora há pouco, passou no meu caixa, a moça falou. Como é isso? Como é que pode isso? Essa é a vida. Somos como a neblina. Não sabemos o que será o amanhã. Sabe por que você não precisa se preocupar com o amanhã? Porque Deus já está lá. Você não. Mas Deus já chegou lá. Deus já está lá. Não há surpresas para o Senhor. Talvez haja para você, mas se o seu coração estiver confiado no Senhor, que já está lá, você não precisará estar preocupado. Quem se preocupa com a hipótese do amanhã, acaba não tendo motivação para fazer o que precisa ser feito hoje. Quando você foca no seu reino e na sua justiça, você nunca descansa. Mas quando você está focado no reino de Deus, sabendo que não é você quem vai edificar o reino de Deus, ele já tem um rei soberano que tudo faz como agrada, você pode usufruir das bênçãos desse Senhor. Lembre-se que o seu rei sabe aquilo de que você tem necessidade. Talvez você esteja preocupado com muitas coisas que você sequer precisa. Porque se você precisasse, Deus já teria te dado. Então eu não posso ansiar por nada? Pode, você pode desejar, não tem problema nenhum. Nós podemos desejar muitas coisas, até porque nós não conhecemos o futuro. Mas quando nós desejamos e colocamos os nossos desejos diante de Deus, nós colocamos em submissão, sabendo que Ele conhece a nossa vida e de que Ele sabe o que você necessita antes que você peça. Então ocupe-se com as coisas de Deus e goze do cuidado dEle para com a sua vida. Faça semelhante ao pedido de Moisés lá no deserto, quando diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que tem deixado você preocupado? Quais são as suas preocupações? O que tem feito a sua mente ficar trabalhando o tempo todo e não conseguir descansar, como nós falamos hoje pela manhã? Você coloca a cabeça no travesseiro, mas não desliga, porque o coração está preocupado. Como é que você lida com isso? Primeiro, verifique o que tem comandado o seu coração. O que tem sido mais importante para o seu coração? E verificada a idolatria do coração, peça perdão ao Senhor. Olhe para a criação, atente para o cuidado do Senhor. Atente para o cuidado do Senhor com a sua criação, atente para o cuidado do Senhor para com a sua vida. Olhe para o seu passado. Perceba que Deus tem sustentado você até aqui. Coloque o seu coração no reino e na justiça. Deus não dorme, Deus não descansa, Ele está o tempo todo trabalhando
em seu favor, e tudo aquilo pelo qual você já passou, pelo qual você está passando, e tudo aquilo pelo qual você ainda irá passar, está sob o controle do Senhor. Pensando nisso, abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, para que você tenha certeza de que tudo aquilo que você enfrenta será usado pelo Senhor para aperfeiçoar a sua vida, razão de você não precisar estar ansioso. 1 Pedro 5, versos 6 a 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é porque Ele vai cuidar, viu? É porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que esta seja a motivação da sua vida, glorificar ao Senhor, buscando o seu reino, a sua justiça, a fim de ter o coração descansado diante dEle, na presença dEle, para a glória dEle.